2 anos depois, aqui estamos novamente juntos. Depois de Portimão, em 2017. Vila Real, em 2019. Agora Aveiro. Sinal do espírito agregador desta associação presente por todo o nosso Portugal. E que anos estes dois que vivemos em Portugal, na Europa e no mundo. Mas hoje o desafio é outro. Falar mais do futuro do que do passado. Aqui, em Aveiro, metrópole de liberdade, de democracia, de abertura ao diferente, à inovação, à juventude. Falemos então de futuro. Percorrido o caminho da descentralização ao longo dos últimos anos, é tempo de retirarmos lições do feito e pensarmos seriamente no que há a fazer. O feito teve muito de bom. Transferências de atribuições e de competências, em tantos casos. Progressiva adesão de muitos dos reticentes iniciais. Passo tentativo para aproximar as CCDR de uma base local, ao menos teoricamente menos longínqua. Lenta, mas progressiva consciência popular generalizada das vantagens de entregar decisões que a todos importam àqueles que mais perto se encontrem das necessidades a satisfazer. Eleições autárquicas realizadas ainda na ressaca da pandemia. Sinal de normalidade institucional e de maturidade cívica. E, sobretudo, devolução sem limite dos autarcas em funções em 2020 e 2021, os que aqui estão presentes e os que já não estão, à maior batalha da sua e da nossa vida, a da resistência à mais inesperada, abrupta e dramática crise sanitária do último século. Ainda por cima, depois da dolorosa provação de outubro de 2017 para muitos delas e deles. Para todos esses autarcas, nomeadamente presidentes de Câmara, a quem eu telefonei uma a uma, nos piores dias, e que eu saudei publicamente em plenos estados de emergência, nas suas declarações e renovações, nele englobando os funcionários municipais e, bem assim, autarcas e funcionários das freguesias, vai a nossa perene gratidão. Falei nos pontos altos e altíssimos, mas também houve pontos baixos no percurso recente, muito menos embora do que aqueles que recenseei como altos. Esses pontos baixos foram atribuições e competências aqui e ali, sem recursos bastantes, e aqui entra a urgente necessidade de ir levando mais longe o esforço do Governo, do atual e do futuro, para fazer a ponte e disponibilizar meios financeiros crescentes. E também a oportunidade de rever a legislação sobre financiamento do poder local. Foi a sensação, porventura excessiva ou injusta, de acertos restritos a mais e legitimação tardia e a menos pelos autarcas quanto às lideranças da CCDR. Foi algum descaso pontual no relacionamento com o poder local e CCDR na preparação acelerada e arranque do PRR. Foram, sobretudo, os inevitáveis custos da pandemia naquilo que estava pensado e foi executado em vários momentos da descentralização. O saldo é, em qualquer caso, positivo. Valeu a pena o que foi feito em termos de descentralização. Vale a pena prosseguir nesse caminho, inclusive no resultado final de grande qualidade das escolhas dos presidentes da CCDR. Espera-se que esse saldo possa ser ainda mais promissor
na execução do PRR e dos demais fundos europeus, como o Portugal 2030. Excelências, prezadas amigas e prezados amigos, agora, e só agora, fechado o ciclo anterior com as eleições de setembro, é, como vos disse há 2 anos, o tempo de passar a um novo ciclo. O ciclo da ponderação e decisão sobre o tema da regionalização. E quanto a ele, as perguntas que teoricamente se podem suscitar e merecem ser respondidas são óbvias. Primeira, deve haver, como tem sido entre vós pacífico, um mesmo regime para todas as regiões administrativas a criar, incluindo o seu sistema de governo, ou vários diferenciados, como algumas vozes isoladas chegaram a defender. Segunda, a haver um só regime e sistema, deve manter-se ou alterar-se e em que sentido e em que pontos, orgânica, atribuições, competências e relacionamento com outros poderes políticos relativamente à legislação que se encontra em vigor. Terceira, qual o regime financeiro para as regiões administrativas? Ou seja, que finanças regionais que possam ser viáveis e não tenham de ser congeladas de modo mais ou menos intermitente, de acordo com as circunstâncias. Quarta, quantas e quais as regiões administrativas? As correspondentes às atuais CCDR, o que tem sido considerado pacífico, ou outro tipo de mapa que suscitou problemas no passado. Quinta, a serem as correspondentes às atuais CCDR, a saber, Norte, Centro, Lisboa, Valtejo, Alentejo e Algarve, com o mesmo preciso traçado ou com pequenas alterações e quais? E até que ponto os retoques, aqui como no Estatuto das Regiões, devem atender, por exemplo, ao traçado de áreas metropolitanas e sempre ao contributo de comunidades intermunicipais. Sexta, qual o calendário do processo? Envolvendo a lei quadro, o mapa, a discussão sobre as regras do processo a seguir e o próprio debate global sobre a regionalização. Deve haver uma coincidência parcial ou total com o prazo inicial de execução do PRR ou dar primazia a esse começo de execução. Por outras palavras, a meta tão desejada por este Congresso deve ser colocada em 2025, com eleições regionais em conjunto com as eleições das demais autarquias, assim dando tempo para que a pandemia conheça o seu esbatimento e para que os 2 anos decisivos da aplicação do PRR, 2022 e 2023, não coincidam com a dispersão de energias nas decisões sobre regionalização, ou quer-se juntar estes processos numa corrida mais acelerada? Como sabem, o Presidente da República não desencadeia, não influencia, nem pode vetar revisões constitucionais. Não inicia, nem participa em deliberações nos processos legislativos sobre lei quadro de regionalização ou mapas regionais. Tem poder para apreciar essa legislação ordinária, como para decidir sobre a submissão a referendo da proposta aprovada na Assembleia da República e previamente apreciada no Tribunal Constitucional. No entanto, como já disse, só em circunstâncias muito excepcionais recusaria essa submissão. Em princípio, convocará referendo que tenha aprovação parlamentar. Até porque sempre defendeu que sobre a regionalização deve ser dada a última palavra aos portugueses. E porque a última palavra será e deverá ser sempre dos portugueses, não abundarei em considerações sobre as questões prévias antes enunciadas. E muito menos sobre a última palavra do povo português. De todas as questões, a verdadeiramente crucial.
Direi apenas que me parece de meridiano bom senso deixar a pandemia ir passando ao que alguns chamam de endemia e iniciar a aplicação do PRR nos anos cruciais de 22 e 23, aproveitando para debater o tema e definir o estatuto e o mapa, deixando para 2024 o referendo, se for esse o caso, e ponderando em 2024 como conjugar esse processo com o das eleições europeias previstas para esse ano. E juntarei o seguinte: tudo feito com uma preocupação óbvia que entendo dever presidir às atuações dos nossos autarcas, que aqui hoje reafirmaram a sua vontade regionalizadora, já declarada em congressos anteriores. E essa preocupação deve ser a seguinte: blindar todos os passos com razões sólidas e irrefutáveis. Aproveitar as virtualidades da experiência da CCDR. Evitar acusações injustificadas de despesismo ou de partidarização das regiões, que são aquelas que normalmente são dirigidas pelos adversários da regionalização. Conquistar a adesão massiva dos portugueses. Não deixar engrossar a reticência dos mais críticos. No debate que irá ocorrer, deixem sempre, queridas e queridos amigos, muito claro que a regionalização que desejam e vão construir não é para vós, não é para os autarcas ou para algumas forças políticas, para criar lugares após o termo dos vossos mandatos ou para partilhar o poder entre os partidos mais fortes nos municípios ou freguesias. É para os portugueses, é para reduzir desigualdades, é para combater injustiças, é para superar discriminações intoleráveis, ou seja, para reforçar a coesão territorial. Tenham sempre presentes que, se desejada pelos portugueses no seu voto em referendo, uma regionalização bem feita, feita com visão, sensatez e consenso nacional, será um serviço inestimável a Portugal. Uma regionalização mal concebida, mal explicada, mal concretizada, isto é, sem visão, sensatez e consenso nacional, poderá matar a ideia da regionalização e dar força aos centralismos, aos populismos, aos temores e às oposições dos adversários da regionalização. E, nesse sentido, não servirá Portugal. Finalmente, uma coisa tenho por óbvia: vai haver eleições para a Assembleia da República em 30 de janeiro de 2022. É um momento natural para os partidos políticos submeterem à apreciação dos portugueses as suas convicções e as suas ideias sobre regionalização, processo e calendário. Seria difícil de entender que deixassem passar essa oportunidade para depois, na Assembleia da República, se debruçarem sobre a matéria de 22 em diante. Seria deitar fora o instante adequado para apresentar e defenderem a sua visão sobre a organização administrativa do continente e o futuro da descentralização, que o mesmo é dizer a concretização da promessa constitucional de 76, chamada regionalização. Promessa, por tantos de nós, votada na Assembleia Constituinte, e que sucessivas vicissitudes ao longo de décadas, relacionadas com o momento, com o processo, com o mapa, com a oportunidade e com os argumentos, acabaram por adiar no seu cumprimento. Ontem, aqui mesmo, ficaram a conhecer as posições do partido do Governo, através da intervenção do seu Primeiro-Ministro. Importante para se conhecer o compromisso eleitoral do Partido Socialista, uma vez que a proposta de referendo só poderá partir da Assembleia da República e nunca do Governo. A resposta a uma das questões que formulei, o calendário, apontando para referendo em 2024.
Falta conhecer a posição dos demais partidos sobre esse calendário e de todos os partidos, se for caso disso, sobre mudanças da orgânica, de poderes, de recursos financeiros, bem como o traçado definitivo de fronteiras regionais, tomando como pacífica a coincidência substancial das regiões com a CCTR. Se o objetivo é ter uma palavra esclarecida e decisiva dos portugueses, o mês e meio que temos pela frente, até o dia 30 de janeiro, poderá ser essencial para a atuação de todos os partidos concorrentes às eleições. Excelências, queridas amigas e queridos amigos, a terminar, uma nota institucional e pessoal sobre o passado e um voto igualmente institucional e pessoal sobre o futuro. Uma nota sobre o passado. Hoje, 12 de dezembro de 2021, há 45 anos, realizaram-se as primeiras eleições democráticas para o poder local em mais de 8 séculos de história de Portugal. Em termos institucionais, como não recordar e agradecer a saga desses milhares e milhares de portuguesas e portugueses espalhados por todo o nosso território que se candidataram ou trabalharam no processo eleitoral. Ainda em termos institucionais, como não recordar o esforço histórico da estrutura orgânica que preparou as eleições, liderada pelo então jovem Jorge Ferreira Miguéis. Em termos já mais pessoais, como não me lembrar desse dia 12 de dezembro, em que, membro de uma mesa de voto com 20 e alguns anos, saí de casa pouco passava das 5 horas da manhã e regressei passava da meia-noite, vivendo um momento ainda mais emocionante do que os das eleições parlamentares e presidenciais de meses antes. Até porque dedicara todo o meu dia de anos ao primeiro grande passo do nosso poder local democrático. Não foi o único 12 de dezembro totalmente dedicado a autarquias ou eleições autárquicas, nomeadamente como candidato. Mas foi diferente, foi irrepetível em termos de partilha, porque era viver um instante que se tinha a noção que era singular na criação da democracia em Portugal. Um voto derradeiro quero aqui formular, que os 4 anos agora iniciados sejam cheios de felicidades pessoais e institucionais para todas e todos vós. Porque o vosso sucesso, tantas vezes heróis anónimos, como aconteceu na pandemia, é o sucesso dos vossos eleitores, é o sucesso do povo português, é o sucesso de Portugal. Ou seja, é tudo quanto o Presidente da República, vosso antigo companheiro de missões autárquicas durante quase 2 décadas, que cá estará de novo convosco em Congresso daqui a 2 anos e daqui a 4 anos, pode desejar em nome de todos os portugueses. Vivam os autarcas portugueses, viva o poder local democrático, viva a democracia, viva Portugal!